Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem perdeu o vídeo de apresentação da nova área aqui do escritório, eu sou a doutora Ana, responsável pela área de Direito Previdenciário, e esse é o meu primeiro vídeo desse conteúdo aqui no canal para vocês. A ideia do vídeo de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram nas leis e principalmente sobre a reforma da Previdência. Depois que entrou em vigor a reforma em 2019, uma das principais dúvidas entre as pessoas é: e agora, em qual regra que eu me encaixo? Antes da reforma ou pós-reforma? E é disso que a gente vai falar hoje. Em 12 de novembro de 2019, entrou em vigor a Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a nossa famosa reforma da Previdência. E desde então, muitas pessoas têm se perguntado: e agora? Em qual regra que eu vou me encaixar? Antes da reforma, depois da reforma? Então é importante a gente compreender como estão sendo aplicadas essas mudanças e essas leis. A Emenda Constitucional 103 de 2019, além de alterar as regras da Previdência, ela também nos trouxe as chamadas regras de transição, que são ali regras intermediárias, um pouco mais benéficas para aqueles que já estavam contribuindo há algum tempo pela regra antiga, mas que também têm requisitos específicos. Quando eu falo requisitos, vocês podem pensar em idade, tempo de contribuição, carência. Nos próximos vídeos a gente vai detalhar e aprofundar um pouco mais em cada um deles, mas para a compreensão do vídeo de hoje, podem pensar nesses três. Então o cenário atual é o seguinte: regras antes da reforma, até 12 de novembro de 2019, regras de transição, essas intermediárias, e regras pós-reforma, depois de 12 de novembro de 2019. E agora, como que elas se aplicam, né? E funciona da seguinte forma: as regras antes da reforma, elas podem sim ser utilizadas até os dias de hoje para todos aqueles que em 12 de novembro de 2019 já tinham cumprido todos os requisitos da regra antiga. Ou seja, a pessoa já tinha a idade mínima, o tempo de contribuição necessário, a carência necessária. Então, em 2019, essa pessoa ela já tinha o direito. Essa é a situação chamada de direito adquirido. Essas pessoas, nos dias de hoje, elas podem sim fazer os seus requerimentos, os seus pedidos perante o INSS, utilizando a regra antiga, a regra antes da reforma. Já as regras de transição, as regras intermediárias que eu falei para vocês, elas são aplicadas para todos aqueles que já estavam contribuindo há algum tempo pela regra antiga, mas que até 12 de novembro de 2019 ainda não tinham conseguido adquirir o direito, não preencheram todos os requisitos até a entrada em vigor da reforma. Essas regras de transição, elas têm requisitos específicos que se diferenciam das regras antes da reforma e também das regras pós-reforma. E por fim, as regras novas, as regras pós-reforma, elas são aplicadas para todos nós, para todos aqueles que não atingiram os requisitos até 2019 ou também não se encaixaram em nenhuma das regras de transição. Então vejam só quantas possibilidades a gente tem atualmente nas regras da Previdência. Uma única pessoa, ela pode se encaixar em todas essas regras que eu falei para vocês. Antes da reforma, regra de transição, pós-reforma. Então, por isso a importância de a gente analisar cada caso, cada processo, identificar qual dessas regras vai atender melhor o nosso cliente, o que o cliente está procurando. A intenção do vídeo de hoje foi mostrar para vocês esse panorama geral de como tem funcionado a aplicabilidade dessas regras. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundando cada um dos requerimentos, cada um dos requisitos. Então, se você gostou, continue nos acompanhando, se inscreva no canal e clique no botão de gostei. Até mais!